vou falar hoje sobre a aula de configuração do controller, tá? Vai ser bem prática, bem simples. A gente não vai falar muito hoje, tá? Até porque a gente começou um pouquinho atrasado, então a gente vai falar somente sobre as opções que tem na configuração do controller, que é a tela que já está aberta aqui, tá? A gente, se quiser abrir a tela aqui, é só ir nas configurações, que são as configurações do sistema do controller, tá? Basicamente, eu vou falar sobre essa tela hoje, beleza? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar depois da aula, no final da aula, ou durante a aula, podem fazer pergunta. A gente está com um pessoal participando também aqui do controller que vai poder responder por mim, se o caso não ver a pergunta, tá bom? E aí a gente vai dar continuidade aqui à aula hoje sobre configurações do controller. Então vamos lá. Essa primeira parte aqui da tela do sistema, a gente tem a separação por criação de cobranças, CPE de cliente com cobrança em atraso, né? E cálculo de juros e emissão de cobranças ainda atrasadas, além da numeração de arquivos. Essa é a primeira tela que eu vou falar, tá bom? Essa primeira tela aqui de criação de cobranças, ela tem a opção aqui, gerar cobrança com X dias de antecedência. O que acontece? Você pode criar aqui a cobrança, ou o sistema já criar para você as cobranças com X dias de antecedência. Então eu posso ativar ou não essa opção para poder criar as cobranças com antecedência, tá? Então assim, para eu ativar essa opção, eu preciso editar aqui, tá? Clicar na setinha para poder selecionar com quantos dias de antecedência eu quero gerar cobrança no sistema. Pode ser 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias, tá? No caso, eu vou colocar aqui 10 dias, tá? Essa cobrança que eu colocar, eu vou salvar aqui e ela vai ter que me gerar com 10 dias antes do vencimento dela. Se eu colocar aqui, ela vence dia 20 de março, eu tenho que gerar com, no caso, 10 dias antes. Seria dia 10 de março, eu tenho que estar gerando essa cobrança, tá? Então, ele sempre 10 dias antes, ele vai gerar a cobrança para mim aqui, tá? A opção gerar cobrança com a primeira cobrança com valor proporcional, eu posso deixar aqui marcado como sim. Então, toda a primeira cobrança que gerar, ele vai gerar com valor proporcional ao valor do plano que eu tiver no contrato, tá bom? Essa primeira cobrança você pode gerar proporcionalmente, tá? Eu não vou fazer teste mostrando para vocês que ela vai gerar a cobrança proporcional. Então essa cobrança ela vai gerar sempre na primeira cobrança, ela vai ser proporcional aos dias referentes ao contrato, tá bom, gente? Se eu habilitar aqui, a primeira cobrança vai ser proporcional. Inserir no fluxo de caixa os pagamentos bancários. O que é essa opção aqui? Toda vez que eu der baixa num pagamento, numa cobrança, no financeiro do controller, e selecionar a opção banco, ela vai entrar no meu fluxo de caixa, tá? Isso dando a baixa manual no controller em cobranças, tá bom? A opção aqui embaixo, descontar taxa bancária ao inserir no fluxo de caixa, no caso a gente pode inserir os juros, multa. Então eu posso querer ou não inserir essas opções de juros e multas no meu fluxo de caixa, tá? Praticamente é essa opção, desconto da taxa bancária ao inserir no fluxo de caixa, tá bom? Essas opções eu posso salvar. Depois que eu terminar de configurar todas elas, eu venho aqui e salvo aqui em cima, tá? Depois que salvar, essas opções vão estar gravadas e toda vez que eu gerar uma cobrança, ele vai gerar uma cobrança com antecedência, vai gerar uma cobrança proporcional, vai inserir no fluxo de caixa os pagamentos bancários
e vai entrar o desconto da taxa bancária no fluxo de caixa. Tá? Essas opções aí que eu estou falando, elas sempre irão funcionar sempre após eu configurar aqui. Se eu já tiver criado alguma cobrança, se eu já tiver feito alguma inserção no fluxo de caixa de banco e que não tenha entrado, elas não vão atualizar após eu mexer aqui. Somente as futuras, as cobranças futuras que foram criadas. Agora a gente vai falar aqui na parte de CPE com cobranças em atraso, tá? Essa parte aqui é numa versão mais recente, a partir da build 126, que a gente começou a trabalhar com as regras com a regulamentação da Anatel de bloqueio e pendência, tá? Então, basicamente, essa parte aqui, deixa eu ajeitar aqui que eu não mexo direito nisso aqui, tá? Basicamente, essa parte aqui é sobre as regras de bloqueio e pendência no controller. Se a gente não ativar aqui essas informações, a regra de bloqueio e pendência não vai funcionar, tá? Então, a primeira opção aqui é se você quer utilizar a regulamentação da Anatel para redução e bloqueio, tá? O que acontece? A gente já tem pré-definido, pré-configurado no sistema. Se eu colocar sim aqui, ele já vai me trazer com as datas representadas já da Anatel, que seria o quê? 15 dias de bloqueio parcial, 30 dias do bloqueio total e 75 dias, que é a somatória desses dias para desativação do contrato, que seria o cancelamento do contrato do cliente após ele chegar a esses dias de atraso. O que eu falei aqui? Por que eu falei somando? A primeira opção aqui, que é o alerta de pendência, ela não é somada aos outros dias após o vencimento do cliente. Então, o bloqueio parcial, que é a redução de velocidade, ele já vai contar a partir do dia do vencimento do cliente. Se o cliente venceu dia 10 de março e aí chegou dia 25 de março ele não pagou, ele vai ter o bloqueio parcial. Para ter o bloqueio total, bloquear todo, ele não conseguia navegar, é somente após 45 dias após o vencimento. E para cancelar o cliente, cancelar o contrato, tudo no sistema, é após 75 dias pela regulamentação da Anatel. Não é obrigado a utilizar essa informação, mas a gente já tem ela pré-definida aqui no sistema. Se eu colocar não, tá? Basicamente, esses dias aqui eu posso alterar. No caso, eu posso botar aqui 5 dias se eu quiser, 10 dias aqui e 10 aqui. O que ele vai acontecer? Após 5 dias ele vai me dar um bloqueio parcial, 10 dias vai dar o bloqueio total e depois de 25 dias vai me dar o bloqueio, cancelamento do contrato. Só vou repetir aqui, 5 dias bloqueio parcial, 15 dias o bloqueio total e 25 dias seria a desativação do contrato do cliente. A primeira opção, mensagem de alerta de pendência, essa opção aqui muita gente tem dificuldade, que seria nada menos que a regra de BRB Read Notification, que é onde o cliente vai ficar nessa address list lá no MikroTik. O que acontece? O cliente ele vai cair nessa address list, nesta regra aqui, de pendência após dia de vencimento. Ele vai mostrar um alerta que o cliente está pendente. Ele vai ter que clicar no botão da página, que eu vou explicar logo acima aqui, a página de mensagem que vai aparecer para o cliente. E ele vai entrar na área do cliente, onde ele vai acessar o hot site, que é o site do provedor, né? E confirmar que ele está devendo. Após ele confirmar isso, ele vai conseguir navegar. Se eu não tiver essa regra, que muita gente tem dificuldade de entender essa regra, que é a mensagem de alerta, você pode botar 0. Ela não vai funcionar. Tá? Você pode estar ativado lá com a BRB, a regra lá no MikroTik de BRB Read Notification, só que se tiver 0 aqui, a regra não vai funcionar, o cliente não vai cair na tela de aviso. Tá bom? Só para esclarecer, porque muita gente trabalha com essa regra e ainda não consegue entender como funcionam essas regras aqui de bloqueio, de redução de velocidade, bloqueio total e cancelamento.
A parte de cálculo de juros, que é a parte de baixo aqui, juros e emissão de cobranças atrasadas, ela é referente às cobranças criadas. Então, se você trabalha com Banco Santander, todos os bancos, Sicredi, Banco do Brasil, Itaú, essas taxas de juros, de multa por atraso e juros de mora, elas são calculadas aqui para aparecer nas linhas de instruções do boleto bancário. Então aqui a gente pode definir qual é a multa por atraso de pagamento em percentual e qual é os juros de mora por dia de atraso em percentual. Tudo para eu editar e salvar, eu tenho que clicar aqui nesse botãozinho editar e salvar depois, tá? Caso não queira utilizar a regra, é só eu colocar 0, que ele não vai entrar o cálculo de multa nem o cálculo de juros. Tá bom, gente? E aqui embaixo ele tem uma opção da numeração da sequência de arquivos da nota fiscal. Então, tipo, toda vez que eu gerar uma nota fiscal no sistema, esse número ele vai estar sendo acrescido um número a mais. Então, se eu estiver na nota número 10, ele vai estar aqui na número 10, para indo para a próxima 11. Então, esse número eu posso digitar, se eu quiser voltar uma numeração de nota fiscal, refazer uma nota número 10, eu venho aqui, coloco a numeração que eu quero voltar, salvo a numeração e faço a nota fiscal novamente, tá? Aqui nada mais é só para você ter como poder alterar o número da sequência da nota fiscal. Depois você volta para a sequência que estava antes, tá bom? Aqui em cima, tirando esse menu que a gente tem aqui falando, que eu falei agora, a gente tem um menu que é onde a gente vai incluir a logo, que vai aparecer no site, tá? Essa logo ela tem que ter o tamanho que a gente recomenda 200 por 150 pixels. Se ela tiver maior, ela vai ficar maior no site e não vai ficar legal a resolução da página com a logo que você quer. Ela também vai estar nos boletos do sistema, vai aparecer em outras opções do sistema para você. Então essa logo seria até interessante você colocar sempre quando for começar a configurar o controller, tá? O endereço externo que a gente tem aqui para configurar do sistema, ele é importante para envio de e-mail, para acesso dos clientes, dos boletos dos clientes que é recebido por e-mail. Então você tem que configurar essa opção de endereço do servidor, endereço do painel de cliente, e o endereço externo do seu servidor, que seria seu IP público, ou no caso se você usa um domínio, né? Se tiver direcionado o domínio para o IP do controller, você pode colocar aqui seu domínio na porta que você está utilizando, tá? E assim como o endereço externo no painel do cliente. Essa chave ela é criada, tá? Já automaticamente você cria uma chave aqui e essa chave você salva para salvar esses endereços externos já pré-configurados que a gente faz aqui, tá? Sendo que no endereço do servidor e no endereço do painel de controle, você vai colocar o IP privado da sua rede interna. No endereço externo, tu vai colocar ou o nome do seu domínio, se você tiver um domínio já configurado para o IP do controller, ou o IP público do seu controller na porta que tiver configurado aqui, tá? Qualquer dúvida que você tenha sobre a tela que você queira mexer, a gente tem essa interrogação que é para justamente abrir a wiki, aonde vem explicando sobre essa informação da página, tá? No caso aqui é a página de endereço externo, tá bom? Aí a gente vem explicando o que é o endereço externo, painel do cliente. Então, isso tudo já tem para você configurado como exemplo, né? A gente coloca na nossa wiki, tá bom? A parte de páginas e mensagens aqui é referente às páginas de bloqueio, referente às portas que estão aqui referentes ao que você coloca aqui de aviso, tá? Então, a primeira parte aqui em cima é a mensagem de alerta, é a página 8090, tá? Essa página 8090, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para vocês.
Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar a tela. Só para ficar melhor para vocês enxergarem. Essa página aqui, 8090, ela vai ser aquela de aviso, que é a primeira configuração que a gente faz do aviso, tá? Lembra que eu falei do botão, clique aqui para liberar a navegação? O cliente, quando ele cai na tela de aviso, ele vai aparecer essa tela, tá? Dizendo que ele está tá pendente, e para ele continuar navegando, ele tem que clicar aqui para liberar a navegação. Mas como é que configura esse botão? Esse botão nosso aqui, ele, se você não configurar o HTML, que é aqui em Source Edit, tá? A opção do botão que fica aqui, da área do cliente para ele poder navegar, você não consegue fazer com que um cliente consiga direcionar para o hot site. Então, onde está essa parte aqui do jogo da velha, né? Você vai colocar o http o IP do seu controller, o IP público, tá? Eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui, 255.49.25/client. Esse botão você precisa configurar para que ele caia na sua área do cliente no seu hot site. Se você não configurar o botão aqui no HTML, ele não vai funcionar o botão na hora que o cliente cair na página de aviso. Tá bom, gente? Isso aqui é muito importante. Quando vocês criarem as regras de bloqueio e pendência, configurar esses botões caso utilize a regra de aviso. Tá? Até aí tudo bem? O pessoal está entendendo? Tudo tranquilo? Bem, eu vou continuar aqui, tá? Essa primeira tela aqui é de aviso. A 8091, ela é a página de redução de velocidade, que seria a segunda regra, tá? Que ela avisa que a internet do cliente vai ser reduzida, tá? Que no MikroTik é a BRB Pendency, que é a address list de pendência, redução de velocidade. A página 8092 já é a de cliente que está bloqueado. Essas páginas todas você pode editar, tá? Ela não é uma mensagem fixa. Se você quiser apagar aqui e escrever o que você quiser na página, você pode para o cliente, tá? O telefone, o endereço do seu provedor, tudo isso aqui você pode mexer e configurar, tá bom? A página 8093 seria de cancelamento do contrato. A gente deixou até pré-definido aqui, para o cliente, por inadimplência, seu contrato por prestação de serviço de internet foi rescindido. Então, o cliente foi cancelado o contrato dele devido à página já aparecer para ele que ele passou já do prazo que era para pagar. Tá? Isso tudo você configura. E a 8096, que é uma página customizada, é uma regra que a gente tem, que você pode incluir no seu MikroTik, caso o seu controller caia a internet ou fique fora do ar, você pode criar uma mensagem de alerta para os seus clientes, todos eles que caírem ou sua internet cair, ele vai cair nessa tela aqui de aviso da porta 8096, que você pode customizar, falando que estamos em manutenção, a gente pode botar assim, prezado cliente, estamos em manutenção devido a problemas na nossa rede. Dentro de alguns instantes, iremos voltar com o serviço, tá? Isso no caso é uma porta 8096 que você pode customizar essa mensagem para o seu cliente, e aí ele vai receber esse alerta de aviso
caso o seu servidor caia, né, ou caso o seu link dê algum problema, perca a internet, e aí os clientes, quando tentarem acessar ou navegar, vai aparecer essa mensagem para eles. Tá? Essas telas de aviso só são possíveis ser visualizadas se o cliente entrar em página HTTP. Tá? Se ele tiver, no caso, já conectado e aí caiu a internet, se ele voltar na tela do Facebook, a página HTTPS não vai mostrar a tela de aviso para o cliente. Ele tem que entrar numa página que é HTTP, que aí sim essas telas de aviso irão ser apresentadas. Se for uma página HTTPS, o cliente tiver em uma página HTTPS, elas não vão ser mostradas. Tá? Só avisando para vocês que funciona, mas o cliente ele tem que estar acessando alguma página em HTTP. Tá? Deixa eu diminuir aqui a tela de novo um pouco, para voltar às configurações. A gente tem aqui no menu aqui em cima, cliente painel. Essa tela de cliente painel nada mais que seria a área do cliente lá no hot site. Se a gente configurar aqui que pode permitir alterar a senha, ele vai poder alterar a senha do usuário dele no próprio hot site, lá no site. Tá? Permitir o cliente imprimir contratos de assinatura, ele vai conseguir imprimir o contrato lá no hot site, lá na área do cliente do hot site. Tá, vou mostrar aqui o hot site para vocês, rapidinho, o que eu estou falando aqui. Tá? Vou pegar aqui meu IP. Deixa eu ver aqui na porta 80. Tá? Aí ele vai abrir aqui meu hot site. Esse aqui que eu estou falando que é o hot site para vocês. E aqui é a minha área do cliente, que é o meu IP barra client, tá? Aqui em cima. E aí, essas opções que eu estou falando para vocês, voltando aqui para o controller, que é permitir alterar a senha, permitir imprimir contrato da assinatura e permitir criar novo ticket, o novo ticket nada mais que é o suporte que ele vai ter com vocês, provedores. Se ele tiver algum problema no modem dele, ou alguma coisa que ele quer que vá lá na casa dele para verificar, ele vai abrir um suporte técnico, que seria abrir o ticket lá no hot site onde ele está acessando para ele poder pedir uma manutenção para vocês. Tá? Pode seja ela manutenção, ou um cancelamento, ou troca de equipamento, qualquer tipo de serviço que seja na casa do cliente, ele pode estar pedindo aqui dentro do hot site, entrando com o usuário e senha dele, e fazendo essa informação e solicitando para o provedor. Tá? E aí, aqui embaixo, o informe de pagamento seria para ele liberar a conexão e adicionar uma observação de pagamento. No caso, você pode permitir ou não que o cliente faça um informe de pagamento e liberar o cliente durante tantos dias com esse informe de pagamento. Ah, tá. No caso, assim, você é um provedor, o cliente está com um pagamento atrasado, ele vai lá e informa que pagou você. E aí ele chega ali e informa o pagamento. Se você quiser que ele possa fazer essa informação, informar o pagamento, você pode deixar aqui como sim para liberar o acesso dele novamente. Se você quiser que ele não informe o pagamento, não quero que ele faça informe de pagamento, se atrasar, atrasou, tem que me pagar aqui no provedor mesmo, local, ou então só esperar depois do boleto pago a gente cair aqui no nosso, após 24 horas, né? Depois da baixa no sistema, ou você pedir para o cliente te ligar, mandar um e-mail, alguma outra coisa desse tipo. Se não, você pode colocar a opção aqui, não, eu tenho ciência, vou deixar como informar o cliente poder informar o pagamento, e aí você consegue liberar o cliente por um dia, e ele faz o informe de pagamento, e o cliente consegue voltar a navegar e dar a baixa do pagamento. O que acontece? É um pagamento de observação. Se a baixa não for feita no dia seguinte, esse pagamento fica em aberto novamente.
tá? É só um pagamento em observação. Agora, se você, como provedor, não recebeu o pagamento dele no dia seguinte, por exemplo, ele pagou hoje e amanhã não entrou no seu retorno bancário, ele vai voltar a essa cobrança que ele fez no informe de pagamento, vai ficar em aberto novamente, porque eu estou botando aqui para liberar durante um dia, tá? Mas se eu colocar aqui por 2 dias, para não ter encargo de consciência, se não der problema, digamos que o cliente pagou hoje. Geralmente, o retorno bancário ele processa sempre no dia seguinte, tirando sexta-feira, que ele vai cair somente na terça, se não me engano. Durante a semana, os retornos sempre caem no dia seguinte. Então, você pode botar 2 dias para não ter problema, né? Se não entrou no dia seguinte, pode entrar no outro o pagamento, e aí o cliente consegue informar o pagamento navegar, tá? Basicamente, essa tela de painel cliente seria somente sobre o hot site, só sobre a área do cliente, tá? Que é liberar alterar a senha, imprimir contrato, ele gerar um suporte técnico ou adicionar um pagamento em observação, tá? E a última tela aqui que a gente tem aqui no próprio configuração seria os feriados, que a gente já tem os feriados nacionais salvos, tá? Que seriam finados, Dia do Trabalhador, Independência do Brasil, Natal. Para que servem esses feriados? O sistema, no contrato, ele pede para fazer o corte em dias úteis ou somente durante final de semana. Deixa eu verificar aqui para você direitinho. Aqui eu vou pegar um contrato só aqui rápido para mostrar. Ele vai mostrar para você aqui o bloqueio automático, sim ou não, tá? Se é bloqueio automático, sim, ele vai perguntar se é em dias corridos ou dias úteis. E aí, esses feriados, o sistema vai verificar se tiver feriado, né? Ele não vai cortar o cliente por causa do feriado, somente nos dias úteis. Aí você pode incluir aqui os feriados, né? Acrescentar um novo feriado, se de repente no seu estado tem um feriado que não é nacional, então você pode vir aqui e colocar um feriado que você quer. No caso, meu feriado é estadual. Eu venho aqui, coloco o dia do feriado, dia 15 de março, e salvo. Então eu tenho um feriado estadual meu aqui. Então lá, quando o cliente for, se caso ele atrasar e cair nessa data do dia 15, do feriado que você tem estadual, e a data de corte eu botar dias úteis, ele não vai cortar porque está no meu feriado. Então esses feriados que você tem aqui já salvos no sistema, ele serve para fazer essa checagem na hora de cancelar o contrato ou desativar o cliente por algum motivo, tá? Então, basicamente, essas são as informações de configurações do sistema. Alguém ficou com alguma dúvida sobre como configurar o sistema, a parte de CPE, de criação de cobrança, ou cálculo de juros e multa, as páginas de bloqueio e pendência? Se tiver tudo certo, dá um ok aí para mim, tá? Aí a gente vai dar continuidade aqui depois nas próximas aulas. Eu acho que amanhã, vou confirmar, vai ter o Voiper. A gente vai estar falando sobre o sistema que a gente tem aqui de telefonia, que é bem interessante para quem trabalha com provedor também, tá? Que dá para trabalhar com ramal, fazer ligação de outros ramais também, né? Ter mais de um telefone para atender. E aí amanhã, acho que no mesmo horário, a gente vai estar falando sobre o Voiper, que é o nosso sistema de telefonia. Tá bom, gente? Aí acho que a aula é só isso mesmo, ela é bem simples, a gente só está falando sobre as configurações do controller. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando aí pra gente, ou tiver algum problema que tenha acontecido, vocês podem estar abrindo o ticket, falando pra gente sobre alguma dúvida que tenha no sistema, no nosso WhatsApp, que a gente tem os grupos aí do controller, do BRBOS.
Tá bom, gente? Aí divulga aí pro pessoal, quem tem dificuldade, ou vocês que tenham pessoas que trabalham no provedor de vocês, né, que precisam de aula explicando para que serve, ou quem administra, né, o provedor. É sempre bom a gente estar passando essas informações para que o cliente fique ciente do que pode fazer, né, como fazer e como configurar, para facilitar também não só para a gente, né, a gente ter o cliente que saiba mais utilizar a ferramenta, como também para a gente do suporte, para a gente que trabalha aqui na empresa, facilita quando o cliente tem um entendimento melhor da ferramenta. Tá bom? Então, uma boa semana para vocês aí, e até breve aí, uma próxima aula na próxima semana para vocês. E aí a gente vai passar aí durante a semana no Facebook, nos outros canais, sobre o que a gente vai tratar na próxima semana, tá bom? Valeu, galera. Forte abraço e boa semana de novo aí para vocês.